Conversa de bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Alô? Bom dia, Malu. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom Desculpa, dia, Malu. Um delayzinho aqui, gente. Não demorei a ouvir vocês me falarem comigo. Malu, o que você pôde apurar até agora sobre essa questão do Banco Master e do Vorcaro? Pois é, Milton, Cássia, tudo novo ainda, né? A operação ainda está acontecendo, mas o que eu consegui descobrir a respeito da operação de hoje é justamente que no alvo, assim, a origem da operação é essa negociação que a Polícia Federal, o COAF e o próprio Ministério Público classificam como fraudulenta de títulos do BRB, o Banco Estatal de Brasília, para um Master ocorrida no final de 2024, no final de 2024. O Banco Master anunciou a venda para o BRB foi em março deste ano que o Banco Master anunciou a venda para o BRB. E essa venda, ela foi muito questionada, porque, entre outras razões, o BRB compraria 48% do banco e não levaria o controle. O banco, 58% do Master e não levaria o controle. O Vorcaro continuaria no controle do Master. Era uma operação muito mal explicada. O Banco de Brasília pagaria 2 bilhões de reais, não ficaria com controle e assumiria boa parte das dívidas do Master, né? Ficou muito confuso de entender essa operação. E aí o que aconteceu? O Banco Central entrou no negócio, entrou no Banco de Brasília e começou a fazer uma verificação do que de fato estava sendo vendido, do que estava sendo comprado e descobriu-se, Milton, uma operação de venda de títulos num valor mais ou menos de 12 bilhões de reais do Master para o BRB, antes mesmo da concretização da venda que estava proposta, que estava em análise pelo Banco Central. Então, está lá o Banco Central analisando um negócio, tentando saber se ele faz sentido, e por baixo dos panos, o BRB comprando já títulos do Master, sem consultar ninguém, sem comunicar ao Banco Central, e, segundo a verificação do Banco Central, esses títulos não tinham lastro. Essa era uma suspeita, Cássia, muito forte no mercado a respeito do balanço do Master. Eu cheguei a dar matérias no blog, no Globo, contando sobre isso. Assim, os títulos eles estavam vencendo muito rapidamente, eles venceriam todos, muitos deles neste ano, e a suspeita é justamente que eles não tinham lastro, porque no balanço apareciam informações vagas, créditos, era uma coisa que você não conseguia ver, a conta não batia, sabe? Mesmo um analista de balanço não precisava ser muito sofisticado para ver que a coisa não batia. A confiança do banco era muito mais de que o FGC, esse Fundo Garantidor de Crédito, que é formado com fundos de outros bancos, né, do resto do sistema bancário, que esse fundo garantiria o lastro do CDB. Mas, pensa bem, quando você faz uma operação fraudulenta de transferência de títulos para um banco, obviamente o BRB pagou ao Master por esses títulos. E se os títulos não têm lastro, é como a repórter estava falando antes, gestão fraudulenta, gestão temerária, muito provavelmente existe uma investigação de desvio de recursos. O que eu apurei com fontes ligadas à operação é que quando o Banco Central detectou essa venda fraudulenta, ele comunicou com a AF, comunicaram ao Ministério Público e daí se desenrolaram as operações. Então você vê que o COAF também detectou movimentações financeiras atípicas, né? Tudo isso levou a uma investigação que redundou nessa operação, que foram presos não só o Vorcaro, mas outros 3 dirigentes do Master. Estou aqui tentando descobrir os outros nomes, mas um deles, o nosso colega Lauro Jardim informou, foi Augusto Lima, que também já tinha deixado o banco. Ele criou a Credicesta, que era uma operação de consignado que começou lá na Bahia,
e deixou e repassou a crédito cesta para o banco e saiu, mas se ele está preso é porque as operações também levam ao tempo em que a gestão dele, em que ele estava na gestão do banco. Então, a gente vai ter muita informação nova. Agora, gente, só para deixar aqui um gostinho para vocês, assim, do tamanho da confusão. Desde que o negócio com o Master foi anunciado, houve até uma proposta de CPI, acho que a gente também conversou sobre isso aqui com os nossos ouvintes, e ela foi primeiro proposta com grande barulho e depois enterrada rapidamente com grande movimentação política também, né? A gente sabe que o Banco Master tem uma série de conexões no Congresso. Chegou a ser proposta lá atrás uma emenda pelo senador Ciro Nogueira para ampliar os limites de fundo CDB, né, de limites do CDB cobertos pelo Master. Foi proposta, hoje você tem uma cobertura de 250 mil, né? O Dagosto estava explicando aí, quem tem até 250 mil vai ter os créditos cobertos pelo FGC. A emenda que ficou conhecida como emenda Master propunha que esse valor fosse estendido até R$1 milhão por correntista, por CPF. Então, você vê, nada disso é de graça, a gente sabe, e a Polícia Federal, pelo jeito, está avançando na investigação e deve chegar às conexões políticas do Master, é o que a gente imagina, dado o tamanho aqui da fraude, a própria informação que a gente tinha quando o negócio foi anunciado, de que toda essa operação de venda do Master para o BRB também tinha dedo de políticos, é um banco estatal, né, comandado pelo governo do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, que tinha muito interesse nessa negociação. Então, gente, teremos próximos capítulos emocionantes nessa história aí. Muito obrigado aí pelas suas apurações, suas informações, contextualizando tudo isso pra gente. Malu Gaspar, um bom dia para você. Bom dia, gente. Estamos aqui a posto. É mais. Apenas no resumo aqui, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, preso nesse momento. O diretor do Master, Augusto Lima, também foi preso, ele que já havia deixado a direção do banco. Tem pelo menos mais 2 outros diretores do Banco Master que estão com prisão decretada. Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, foi afastado do comando do Banco de Brasília, que é um banco público, isso é sempre bom deixar claro, e é quase tudo isso acontecendo no mesmo momento que o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master.